Hello and welcome to another episode Olá e of bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, considere se inscrever. Você também pode se tornar membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o embaixador Chas Freeman. O embaixador Freeman é um diplomata e escritor americano aposentado. Embaixador Freeman, bem-vindo de volta em Esquerda Global. Freeman, welcome back to India and Global Left. Obrigado, Jyotishman. É bom estar com você. Our last interview with you did Nossa última entrevista com você forneceu uma estrutura útil para que muitos de nossos espectadores entendessem o panorama mais amplo da guerra. Foi de fato no dia em que o presidente iraniano morreu. O presidente Pezeshkian pediu desculpas, entre aspas, aos países do Golfo por ter causado o inconveniente da guerra. Se você puder retomar a partir daí e atualizar nossos espectadores sobre o que aconteceu desde então e como está o panorama geral agora em relação à guerra. the larger picture that you can see with regards to the war. Well, I think what is happening is a lot of Bem, acho que o que está acontecendo é muito movimento estratégico de todos os lados. Tornou-se muito evidente que os objetivos de Israel, que é o originador desta guerra, e os dos Estados Unidos são bastante diferentes. Israel busca o colapso do Estado iraniano, a aniquilação do poder iraniano, possivelmente a fragmentação do Irã em entidades sem Estado, mas pelo menos a dizimação, ou melhor dizendo, a aniquilação da sociedade iraniana. Os Estados Unidos começaram com um conjunto muito confuso de justificativas para basicamente seguir Israel nesta guerra. Muitos objetivos diferentes, nenhum deles obviamente viável. Um desses objetivos era a mudança de regime. one of those objectives was regime change. Regime change is much less than a state collapse. A mudança de regime é um objetivo muito menor do que o colapso de um Estado. Então, o que estamos vendo agora são essas diferenças se manifestando. Como eu disse da última vez, acredito que Israel tem uma estratégia que envolve aniquilar o Estado iraniano e enfraquecer os árabes do Golfo. Quero dizer, Israel fica bastante satisfeito em ver as capacidades de produção de energia dos árabes do Golfo reduzidas e, com isso, sua riqueza e influência global. Também está conduzindo operações de bandeira falsa em seus territórios para induzi-los a se unirem na oposição ao Irã. E a atitude deles é muito difícil, voltarei a isso. Mas do lado iraniano, a estratégia tem sido igualmente clara. But on the Iranian side, the strategy has been equally clear, and it is to cease accepting. E trata-se de parar de aceitar provocações e ataques limitados de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos, e de responder plenamente ao desafio existencial imposto por Israel, lançando em troca um desafio existencial a Israel. Acho que os objetivos dos iranianos têm sido bastante claros. Alguns deles de longa data, e ironicamente agora estão sendo alcançados nesta guerra. Por exemplo, o alívio das sanções. Os Estados Unidos, movidos pelo desejo de manter os preços baixos nas bombas de gasolina, suspenderam as sanções sobre o petróleo iraniano. Logo, alívio das sanções para o Irã. Assim, o Irã vence nesse aspecto. O objetivo do Irã de enfraquecer Israel até no mínimo uma postura de dissuasão, se não destruí-lo, está em andamento. Agora vemos surgir um padrão de ataques e contra-ataques em retaliação. Então, se Israel ou os Estados Unidos, e aliás, esta é uma campanha aérea conjunta, quando Israel diz não coordenamos com os Estados Unidos, ou os Estados Unidos dizem não coordenamos com Israel, isso é falso, porque não se pode conduzir uma campanha aérea como essa sem uma coordenação estreita. Assim, o ataque a Natanz, o centro iraniano de enriquecimento nuclear, que Israel afirma não ter realizado, o que significa que foram os Estados Unidos, não absolve Israel de forma alguma de cumplicidade ou responsabilidade pelo ataque. Primeiro, de forma indireta, porque o objetivo da guerra foi definido por Israel, não pelos Estados Unidos. E segundo, porque os Estados Unidos estão basicamente ajudando e encorajando um ataque israelense ao Irã, e esse ataque teve de ter sido coordenado.
Ele serve aos interesses de Israel em destruir a capacidade nuclear do Irã. Destroying the Iranian nuclear capability. This has been answered with an attack now on Dimona, the Israeli. Isso foi respondido com um ataque a Dimona, a instalação nuclear israelense. Da mesma forma, um ataque de Israel aos campos de gás iranianos foi respondido com ataques iranianos ao Catar, aos Emirados Árabes Unidos e a outros lugares. Portanto, estamos vendo uma escalada constante, com cada passo nessa escalada sendo dado pelo lado atacante israelense e americano. E quero dizer mais uma coisa aqui. Se um dos objetivos dos Estados Unidos era a mudança de regime, isso não apenas fracassou, como também se mostrou extremamente contraproducente. O assassinato de Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, teve várias consequências. Primeiro, ele era o promotor à construção de armas nucleares pelo Irã. Ele também se opunha a um coro crescente dentro do establishment iraniano que defendia que o Irã deveria construir um ICBM capaz de atingir os Estados Unidos e abandonar as limitações de alcance que ele próprio havia imposto às Forças Armadas iranianas. Ele havia estabelecido um limite de 2.500 quilômetros, mas essa política agora foi abertamente violada, com uma tentativa mal-sucedida de atingir Diego Garcia, a aproximadamente 4.000 quilômetros do Irã. Assim, a guerra está se expandindo geograficamente, e a implicação é que, com o tempo, o Irã se juntará à Coreia do Norte no desenvolvimento tanto de uma força de dissuasão nuclear, quanto de mísseis capazes de entregar armas nucleares em território americano. Então há todo tipo de implicações em cadeia decorrentes disso. Mas não só isso. Os linha dura, o IRGC, a Guarda Revolucionária do Irã, agora parecem estar em ascensão. Tenho que dizer, Israel parece estar seguindo um padrão deliberado de assassinar qualquer moderado que possa servir como interlocutor útil para negociações com os Estados Unidos. Eles não querem negociações. Temem a volatilidade de Trump. Não querem que ele entre em conversas com o Irã. Ele vacila de um momento para o outro. Em um momento declara vitória. No seguinte exige apoio dos aliados, o que lhe foi universalmente negado. Em um momento fala em acabar com a guerra. No seguinte, em intensificá-la. Ending the war and others speaking of escalating it. He's just threatened to take out Iranian power plants. Ele acabou de ameaçar atacar as usinas de energia do Irã. O único resultado disso, como sabemos por experiências anteriores, será que o Irã atacará as usinas de energia de seus vizinhos, incluindo Israel e os árabes do Golfo. Um ponto final aqui é que os Estados Unidos, além de provavelmente terem atingido Natanz e assim desencadeado ataques contra Dimona, cometeram um erro logo no início ao atacar uma usina de dessalinização na ilha de Bandar Abbas, privando cerca de 30 vilarejos de água. Até agora, o Irã não respondeu a isso, mas é um lembrete de que o país tem a capacidade de literalmente destruir as sociedades árabes do Golfo, que não podem existir sem água dessalinizada. O que estamos vendo é um padrão de escalada. E tudo isso, eu concluiria, ocorre no contexto da pressão eficaz exercida pelo Irã por meio de sua administração do Estreito de Hormuz. O Irã não fechou o Estreito de Hormuz. Até onde sabemos, também não colocou minas no estreito. No entanto, estabeleceu efetivamente um pedágio e passou a exigir que qualquer um que atravesse o estreito pague pelo privilégio. Ao fazer isso, criou uma situação muito interessante em que os Estados Unidos continuam a fazer ameaças e a aplicar apenas força militar, sem diplomacia. Mas outros países, China, Índia, Turquia e, nos bastidores, França e Itália, têm negociado com o Irã. E agora o Japão aparentemente se juntou a eles para garantir a passagem livre de seus navios, mediante uma taxa pelo Estreito de Hormuz. Suspeito que isso seja um esforço de longo prazo do Irã para dominar aquela parte crucial do comércio global de petróleo e gás, tendo a capacidade de abrir ou fechar a torneira conforme quiser. Assim, o Estreito de Hormuz agora é uma estrada com pedágio, não uma via livre.
muito interessante. A resposta de Donald Trump a isso foi: bem, nós nem usamos mesmo, o que não é verdade, já que temos, por exemplo, o quartel-general da 5ª Frota no Bahrein. Mas veja, os países que realmente o utilizam para suas cadeias de suprimento de energia deveriam agora assumir a responsabilidade de mantê-lo aberto, já que permitimos que fosse fechado para nós. Não está fechado para eles. Se dependerem da diplomacia, agora podem ver que o Irã responderá permitindo que seus navios passem. Finalmente, as próprias exportações de petróleo do Irã parecem ter aumentado. Ou seja, o Irã está produzindo mais petróleo e transportando-o em seus próprios navios ou em navios fretados através do estreito, sem interferência da Marinha Americana, que permanece a certa distância, mas basicamente recebeu ordens para não prejudicar ainda mais o acesso mundial à energia e assim elevar os preços, inclusive nos Estados Unidos. Isso porque, basicamente, os preços do petróleo, ao contrário dos da gasolina, são determinados inteiramente pela oferta global e não pela oferta de um único país. Vou parar por aqui, isso foi bem longo, peço desculpas por isso, mas espero que tenha sido informativo. Com certeza. Fiquei realmente impressionado com o seu argumento sobre a ironia de que a guerra, na verdade, limitou ou reduziu os aspectos negativos das sanções e do isolamento que existiam antes dela, e como o Irã provavelmente tem exportado mais energia. Se você pudesse nos contar um pouco sobre a situação em que os Estados Árabes, especialmente os Estados do Golfo, se encontram, considerando que há muito tempo trocaram sua autonomia por segurança, tornando-se, de certo modo, vassalos do Irã. Os Estados Unidos, por outro lado, viram recentemente suas responsabilidades se tornarem muito elevadas. Por um lado, a influência dos Estados Unidos está em declínio. Por outro, Israel está se expandindo tanto que tem representado uma ameaça também para os Estados Árabes do Golfo. Assim, a oposição ideológica ao Irã pode até se tornar menos significativa do que a ameaça que o próprio Israel representa para eles. Gostaria de saber qual é a sua leitura dessa situação. I wonder what you're reading is about their situation. Well, the war has changed the situation radically. Bem, a guerra mudou radicalmente a situação para os árabes do Golfo. Eles vinham, como você sugeriu, avançando lentamente, não de forma muito visível, mas perceptivelmente, em direção a algum tipo de coalizão com o Irã para contrabalançar a dominância israelense no Levante e a agressão israelense contra seus vizinhos. Isso foi interrompido, se não encerrado. Em outras palavras, agora eles estão furiosos com o Irã pelo que ele está fazendo com eles. Estão percebendo, tardiamente e a contragosto, que a presença de bases americanas em seu território não é uma defesa, mas um convite para que outros os ataquem. Também estão cientes das operações de bandeira falsa israelenses que mencionei, destinadas a atraí-los para a guerra ao lado de Israel e dos Estados Unidos. Bring them into the war on the side of Israel and the United States. However, their own people have been so horrified. No entanto, o próprio povo deles ficou tão horrorizado, e com razão, com o genocídio em Gaza e com o comportamento de Israel em geral, que se tornou politicamente impossível para eles revidarem contra o Irã se isso parecer que estão se alinhando com Israel e os Estados Unidos. Aqueles que acompanham a situação nos estados do Golfo também sabem que Israel está tentando anexar cerca de 1/3 do Líbano ao sul do rio Litani. Primeiro transformando a área em uma zona de fogo livre, muito parecida com Gaza, e depois colonizando-a, o que, como se sabe, é o clássico expansionismo israelense. E mais uma vez isso ilustra a diferença entre os objetivos israelenses e os objetivos americanos. O embaixador americano em Israel, Mike Huckabee, é um sionista notório que apoia o projeto da Grande Israel. Mas muito poucos nos Estados Unidos o fazem, exceto alguns elementos sionistas cristãos de direita que compartilham de suas opiniões. Israel está tentando, por meio desta guerra, concretizar seu projeto da Grande Israel, que estenderia o controle judaico do Eufrates ao Nilo, incluindo partes do Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Arábia Saudita e Egito.
Essa é uma fórmula que garante hostilidade eterna em relação a Israel por parte de todos esses países. E isso agora faz parte do problema. Estar associado aos Estados Unidos é estar associado a Israel, e isso já não é mais aceitável. And this is not acceptable now. Of course, the Gulf Emirates. Claro, os Emirados do Golfo, monarquia, se quiser. Embora monarquia não seja exatamente a palavra certa, já que vem da taxonomia aristotélica. Essas são sociedades governadas por um processo de consulta entre líderes familiares e a sociedade em geral, às vezes de forma um tanto pejorativa chamada de bedocracia, ou seja, governo dos beduínos. De qualquer forma, essas sociedades dependem, para sua coesão, de uma liderança forte no topo. Apoiada por formidáveis sistemas domésticos de vigilância, inteligência e polícia, muitos deles ironicamente agora baseados em tecnologia israelense. Esse tem sido um dos grandes atrativos de Israel. O país aperfeiçoa a tecnologia de Estado policial por meio de experimentos em Gaza e na Cisjordânia. Assim como dentro do próprio território de Israel, essas sociedades agora enfrentam uma queda na arrecadação. A combinação de uma gestão de tipo policialesco e essencialmente o suborno do público por meio de pagamentos assistenciais vai se tornar algo bastante difícil para elas. Alguns dos grandes planos que estavam em discussão, como o Projeto 2030 na Arábia Saudita, a ideia de uma transição eficaz e tranquila de uma economia baseada na venda de hidrocarbonetos para uma economia baseada no conhecimento. Tudo isso foi gravemente comprometido como perspectiva. A longo prazo, os árabes do Golfo, que se apresentavam como ilhas de estabilidade em um mundo de turbulência, um lugar onde se poderiam hospedar centros de dados, realizar diversas atividades úteis, onde expatriados poderiam viver com luxo e onde pessoas do seu lado do mundo, do sul da Ásia, poderiam trabalhar em segurança, agora enfrentam sérios desafios. Pessoas da Índia, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka compõem a maior parte da força de trabalho nessas sociedades. Tudo isso agora está em risco. Portanto, as incertezas em Kuwait, Riad, Manama, Doha e Abu Dhabi devem ser muito grandes, até mesmo em Oman, que, é claro, tem sido a exceção entre eles ao manter uma neutralidade ostensiva em relação ao Irã. Então, eles estão em uma posição muito difícil e precisam fazer uma escolha. Acredito que houve discussões diplomáticas entre eles e o Irã. Sei que a Arábia Saudita acabou de expulsar alguns diplomatas iranianos. Bem, adidos militares e diplomatas. Presumo que a embaixada continue aberta porque a maior utilidade da diplomacia é justamente em tempos de guerra, algo que o Ocidente rotineiramente esquece, mas que os chineses demonstraram em diversas ocasiões, incluindo durante a Guerra de Fronteira de 1962 com a Índia, quando mantiveram sua embaixada em Delhi aberta porque isso era essencial para encontrar um fim para o conflito. O mesmo aconteceu com o Vietnã, em 1969. A embaixada chinesa em Hanoi permaneceu aberta mesmo enquanto ocorriam batalhas intensas, com as forças chinesas avançando sobre a cidade. Portanto, acredito que há discussões em andamento, e os iranianos deixaram muito claro que o preço por uma trégua e alívio dos ataques é o afastamento dos Estados Unidos, nada mais de bases americanas. Devo dizer que a utilidade dessas bases foi amplamente comprometida logo no início da guerra, quando os radares que eram essenciais tanto para o controle de tráfego aéreo, a coreografia dos ataques aéreos ao Irã, quanto para a orientação na interceptação de mísseis pelos sistemas THAAD, o defense de alta altitude de teatro, ou pelos sistemas de defesa pontual Patriot, foram neutralizados. O mesmo vale para os equivalentes israelenses, que são o Arrow e o David's Sling, apoiados em altitudes mais baixas contra foguetes essencialmente não guiados e muito lentos pelo chamado domo de ferro. Todos esses sistemas se tornaram problemáticos desde o início. Acredito que a capacidade de interceptação de Israel e dos Estados Unidos foi agora bastante reduzida.
Foi assim que o míssil conseguiu atingir Dimona. That is how the missile got through to Dimona. It did not hit the nuclear installation, but it came close. Não atingiu a instalação nuclear, mas chegou perto. E não se sabe se o Irã errou deliberadamente a estação de pesquisa ou não, porque o próximo passo na escalada seria um ataque nuclear israelense ao Irã, ou não. Sabe, talvez o Irã tenha precisão suficiente para atingir a estação nuclear em Dimona, caso em que haveria uma nuvem de radioatividade se estendendo por grande parte de Israel e até mesmo pelo Egito. Nada que alguém desejaria, não é? Mas de qualquer forma, há um processo de escalada em andamento, e não há como detê-lo. E aqui temos uma observação final. Esta guerra, como eu disse da última vez que nos encontramos, não é algo que Israel e os Estados Unidos possam parar. Something that Israel and the United States can stop. Only Iran can stop it. Iran now... Só o Irã pode detê-lo. O Irã agora controla o Estreito de Hormuz diretamente a partir de baterias costeiras que os Estados Unidos bombardearam recentemente com armamento pesado, mas não eliminaram. E ainda mantém um estoque de mísseis. Na verdade, aparentemente está fabricando mais em instalações subterrâneas neste exato momento para poder sustentar essa guerra por anos, não meses. Assim, Israel finalmente encontrou um oponente que fará com ele o que ele faz com os outros. O que o Irã ainda não fez, mas deve estar fortemente tentado a fazer, é recorrer ao assassinato. Esse é um elemento importante na campanha israelense. Foi utilizado pelos Estados Unidos, por exemplo, no primeiro governo Trump, contra o general Soleimani. E o Irã até agora tem se contido. Seja por motivos religiosos ou por alguma outra razão, não sei qual é o seu cálculo, mas temo que não consiga resistir para sempre a esses ataques. Quero dizer, temos declarações públicas de autoridades israelenses, como o ministro da Defesa, Israel Katz, dizendo que qualquer autoridade iraniana é um alvo legítimo para assassinato. Fica a dúvida sobre por que isso não se aplicaria a Israel, segundo a fórmula do Rabino Hillel, uma figura famosa do pensamento judaico que parece ter sido esquecida em Israel. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. E Israel está violando isso com uma aparente sensação de impunidade. Voltarei a algumas das perguntas que tenho sobre Israel e o Irã, mas se puder, gostaria de fazer uma pergunta de acompanhamento sobre os Estados Árabes. Quando você falou sobre muitos dos dilemas que os Estados Árabes do Golfo estão enfrentando, pareceu-me que você estava se referindo a dois grandes conjuntos de problemas ou dilemas. Um deles é mais de longo prazo, econômico e de desenvolvimento, relacionado a alternativas aos hidrocarbonetos. Alguns desses desafios vêm da transição global para a energia verde, enquanto outros decorrem de questões internas, como o esgotamento das reservas de petróleo e gás. Vimos isso com muitos dos Emirates, que ficaram sem petróleo e tiveram de buscar alternativas no turismo, no mercado imobiliário, nas finanças, em corporações americanas e assim por diante. E alguns desses problemas, ao que me parece, já eram visíveis mesmo antes da Operação Dilúvio de Al-Aqsa, ou, como é mais conhecida, 7 de outubro. Minha pergunta para você é: eles passaram a ver o aspecto da segurança como um dilema apenas recentemente? Porque mesmo ao longo da última década e meia, se pensarmos no período pós-ocupação do Iraque, em como os estados se desintegraram no Iraque e na Síria, e nos problemas gerados pelo surgimento de atores não estatais como o ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra e outros, parecia que para eles, a troca de autonomia por segurança com os Estados Unidos funcionava muito bem. As sociedades ao redor estavam colapsando por causa da falência estatal, enquanto eles estavam protegidos. Mas agora parecem estar em uma situação muito precária, já que o Irã está os atacando. Então eu me pergunto, você acha que eles já haviam previsto a questão da segurança como um dilema antes, ou essa é uma percepção muito recente? No, I don't think they did see it. I think it is a sudden
Não, acho que eles não viram isso. Acho que é uma revelação repentina para eles, e uma nada bem-vinda. Eu sei que há duas coisas. Primeiro, eles estavam cientes das vulnerabilidades criadas pela dependência excessiva dos Estados Unidos e vinham diversificando com muito cuidado suas relações militares internacionais, tanto em termos de aquisição de armamentos, quanto de intercâmbios com outros países. Então, eles haviam se aproximado da China, da Índia, da Rússia e de alguns países europeus individualmente para diversificar sua base de relações militares. Enfim, eles também têm um dilema aí. Houve recentemente uma proposta de venda de armas de 6,5 bilhões de dólares, vinda dos Estados Unidos. Eles continuam ligados aos sistemas americanos. Acho que agora terão que considerar, como já indiquei antes, reforçar a parceria, no caso da Arábia Saudita com o Paquistão e, consequentemente, com a tecnologia chinesa, que é a espinha dorsal da força militar paquistanesa, e terão que começar a se desvincular de muitos sistemas americanos. Se os Estados Unidos serão sofisticados o bastante para manter alguns desses relacionamentos, enquanto a dependência geral do país entra em colapso, será uma questão interessante. Você mencionou a transição para a energia verde, e aqui quero dizer que um dos principais efeitos colaterais desta guerra foi a criação de um enorme mercado global para a tecnologia chinesa. Agora, todos os países, incluindo o seu, vão querer redobrar os esforços em energia renovável, solar, eólica, nuclear e em veículos elétricos, área em que a China é a líder mundial indiscutível. Esses temas passarão a ser o foco de muitos outros países. Os Estados Unidos, é claro, são a exceção. Donald Trump tem um caso de amor com as companhias de petróleo e com o motor de combustão interna, algo difícil de romper. Mas não vejo como nem mesmo o Canadá, seu vizinho, conseguirá resistir à tentação de se tornar independente das fontes de combustíveis fósseis. Veja, mesmo que o Canadá, por exemplo, tenha amplas reservas de combustíveis fósseis, seu nível de preços é determinado globalmente. Quero dizer, existe basicamente um reservatório no qual muitos fluxos de petróleo entram e do qual muitos fluxos de petróleo saem. E é o nível do reservatório que determina os preços, não o riacho em que você por acaso se encontra. A Rússia também é, devo dizer, uma grande beneficiária desta guerra, não apenas em termos de alívio das sanções sobre seu petróleo, que obteve sem custo algum, mas também em relação ao enfraquecimento iminente da Ucrânia. Porque as armas que poderiam ter sido fornecidas à Ucrânia no futuro, compradas pelos europeus para transferência à Ucrânia a partir dos Estados Unidos, estão sendo disparadas na Ásia Ocidental. Elas não estão disponíveis. E sabemos que a base industrial militar americana é muito precária e fraca, incapaz de aumentar a produção de forma acelerada. Por fim, os Estados Unidos, é claro, em termos militares, foram grandemente enfraquecidos, não apenas pelo esgotamento de nossas munições, mas também pelo dano à nossa reputação. E aqui quero dizer que um dos grandes erros do pensamento militar popular americano, talvez fruto da combinação entre videogames e arrogância, é imaginar que o sucesso de uma guerra pode ser medido pelos danos causados ao inimigo. Quantos prédios você destruiu, quantos navios afundou, coisas assim. Mas, na verdade, estamos vendo a repetição de uma lição que deveríamos ter aprendido no Vietnã. Você pode bombardear o inimigo até não sobrar nada, destruir todo tipo de coisa, mas isso não destrói a vontade de lutar do inimigo, nem mesmo sua capacidade de lutar. Como eu disse da última vez que estive com vocês, a estratégia iraniana emula a estratégia do rope-a-dope de Muhammad Ali. Deixar o inimigo se exaurir de tanto golpear, enquanto você espera até que ele esteja enfraquecido o suficiente para aplicar o golpe de nocaute. É exatamente isso que parece estar acontecendo. Então, para resumir, acho que o Irã não vai desistir.
Ele não quer um cessar-fogo, não quer negociações. Concorda com Israel nesse ponto. Israel e Irã veem isso como uma luta existencial que deve continuar até o fim. Os Estados Unidos não estão em sintonia com isso. Donald Trump não sabe como sair da escada rolante pela qual acabou de descer. E sabe, ele pode inventar estupradores mexicanos ou algo assim. Parece ter uma nova ideia a cada poucos minutos. Mas isso não será suficiente para encerrar essa situação. E o impacto global disso está crescendo, não apenas economicamente, em termos de um provável aumento da inflação, devido aos preços mais altos da energia, não apenas em termos da reorientação dos investimentos para fontes de energia verde, mas também em termos do fortalecimento da China e da Rússia. Além disso, é claro, aproximando-os ainda mais. O gasoduto Força da Sibéria, que vem sendo discutido há mais de uma década, agora parece estar avançando como um projeto real, aproximando China e Rússia em uma interdependência maior, algo que, estrategicamente, não é do interesse americano. Mas por fim, acho que as pessoas deveriam prestar atenção aos comentários dos europeus covardes. Os europeus têm esse hábito curioso de se lamentar enquanto ficam de braços cruzados diante das crises. Desta vez, eles estão se manifestando. Estamos ouvindo cada vez mais pessoas dizendo: vamos sair da OTAN, acabar com as bases americanas em nosso território. A Aliança Atlântica está rompida. Há uma grande manifestação hoje, houve uma em Madrid, na Espanha, exigindo que a Espanha expulse as bases americanas e saia da OTAN. E assim a arrogância americana provocou uma reação, refletida não apenas na recusa em enviar forças para o Estreito de Hormuz, mas em um desacoplamento estratégico mais fundamental. Portanto, não, acho que as implicações de longo prazo disso, por mais horrível que seja o dano imediato da guerra para os iranianos, que estão sendo duramente atingidos, para Israel, que está sendo bombardeado, para os árabes do Golfo, que estão sendo repreendidos e punidos, por mais horrível que tudo isso seja, são as implicações de longo prazo, as implicações estratégicas, que deveriam nos preocupar mais. Os Estados Unidos estão se destruindo como potência global. Sim, acho que talvez não seja exagero dizer, novamente focando no longo prazo, como você mencionou, porque os jornais tendem a se concentrar no curto prazo. E isso parece muito diferente. Acho que foi o historiador da Escola dos Análises, Braudel, quem disse que historiadores que não conseguem se concentrar em tendências de longo prazo são como jornalistas que olham apenas para os acontecimentos, porque perdem os padrões mais amplos. E ao ouvi-lo, pensei que talvez não fosse exagero dizer que esta guerra, não quero romantizá-la, mas o momento que estamos vivendo pode ser verdadeiramente revolucionário. Primeiro, como você disse, está impulsionando o Irã em direção a uma espécie de papel de tutela na região. O Golfo Pérsico e o vizinho Oceano Índico podem estar testemunhando pela primeira vez desde o colapso do Império Safávida em 1736 uma grande mudança, porque, desde então, a história iraniana passou por uma fase muito tumultuada. Em segundo lugar, acredito que a transição para a energia verde é realmente profunda, porque a última fase da Revolução Industrial girou em torno da busca por energia barata e utilizável. E agora estamos tentando avançar não apenas em direção à energia barata, mas também limpa. Tem havido muita relutância, especialmente no sul global, por razões legítimas, porque há um dilema entre desenvolvimento e preservação do planeta, e entre salvar o planeta e salvar pessoas. E essa busca por energia mais barata e eficiente, a energia verde chinesa em particular, pode ser muito revolucionária, como você disse. E um último comentário seria sobre o aspecto financeiro. Nos últimos 50 anos ou mais, desde a década de 1970, quando a guinada neoliberal financiarizou a economia global, e especialmente desde os anos 1990 com o sistema do petrodólar, porque, como você disse, se houver uma reavaliação sobre a compra de armas americanas,
isso poderia realmente desestabilizar o sistema do dólar. Grande parte da reciclagem dessas reservas ocorre por meio do mercado de títulos em dólar. Basicamente, o sistema transatlântico depende de quanto dinheiro os Estados Árabes do Golfo enviam para o sistema financeiro transatlântico. Então, o que você está dizendo, basicamente, é que estamos realmente passando por momentos muito profundos dentro de um contexto histórico mais amplo. I agree with all that. Let me add another factor. Bem, eu concordo com tudo isso. Deixe-me acrescentar outro fator, e é o seguinte. Se a Europa se desvincular dos Estados Unidos, para onde ela vai? Forma uma parceria com a Índia, com a China? Enfrenta a realidade do poder russo em sua própria esfera, ou não? E por fim, como estamos ficando sem tempo, vou apenas dizer o seguinte. Nosso incrivelmente estúpido secretário do Tesouro, Scott Bessent, quando tentou justificar o fim do embargo às vendas de petróleo iraniano, disse, bem sabe, ainda controlamos isso porque eles têm que usar dólares. Isso é basicamente um convite para começar a negociar em yuans, ou rúpias, ou alguma outra moeda, euros talvez. Some other currency, euros perhaps. Anyway, but basically something that is. De qualquer forma, basicamente é algo totalmente dissociado do SWIFT, o Centro de Transações em Dólar na Bélgica, que é a base do controle americano sobre o comércio e o investimento globais. Então não se trata apenas do fim dos Estados Unidos, ou pelo menos de um eclipse temporário dos Estados Unidos em termos de capacidade de projeção de poder militar. E, aliás, não há como ir da Europa para a Ásia sem atravessar essa zona de guerra. Portanto, estamos vendo um enorme desvio do tráfego aéreo civil por lugares como o Azerbaijão, porque a Rússia está fora dos limites para as companhias aéreas ocidentais, devido à política do Ocidente. Você sabe, as companhias aéreas chinesas estão lucrando muito voando sobre a Rússia, em rotas e distâncias que são negadas a seus concorrentes europeus e americanos. To their European and American competitors. I think what we're seeing is indeed. Então acho que o que estamos vendo é de fato o que o ex-chanceler alemão Scholz chamou de Zeitenwende, ou seja, um momento decisivo na história global. E por fim, quero apenas dizer que realmente aprecio o seu comentário sobre a história e os historiadores e sobre a miopia da imprensa, com seu foco em eventos de curtíssimo prazo, sempre presa aos detalhes, raramente se elevando o suficiente para ver o panorama geral, como ele se move, como está mudando. Acho que todos devemos aprender com isso. Antes de começar uma guerra, deve-se consultar um historiador. E não sei se sua especialidade é história, mas se for, talvez você seja mais procurado no futuro. Bem, alguns dos historiadores eram horríveis antes da ocupação dos Estados Unidos no Iraque. Quero dizer, as coisas que eles previram estavam totalmente erradas e eram enganosas, então não tenho certeza. Mas existem bons historiadores e maus historiadores, e vamos deixá-los de lado. Há historiadores que valem a pena ser lidos, e no caso do meu próprio país, infelizmente os Estados Unidos, é importante ler a história da República Romana e de sua queda. Também é importante ler as histórias chinesas sobre o ciclo dinástico, que sugerem que as ordens constitucionais têm vida útil limitada e que a situação atual pode não se estender para o futuro. Nada é para sempre. Algo útil a se ter em mente quando se iniciam guerras que trazem vitórias efêmeras. Vamos encerrar por aqui. Eu tinha muitas outras perguntas sobre o Iraque em particular e sobre o equilíbrio militar de poder. Na verdade, um dos espectadores do nosso último programa com você foi o professor Norman Finkelstein, e ele disse que a conversa foi muito útil para ele. Ele especialmente apreciou a estrutura analítica que você apresentou. Mas uma das perguntas que ele fez foi sobre o equilíbrio militar de poder. Ele disse que ouviu muitas coisas sobre Gaza. Ele o colocou no mesmo grupo que várias outras pessoas, com ou sem razão, e estava se referindo à narrativa de que o Hamas seria uma resistência militar eficaz.
Na visão dele, essa provavelmente era uma narrativa equivocada. Ele também disse que é cauteloso em relação à força do lado iraniano. Eu queria te perguntar sobre isso, mas estamos ficando sem tempo. Se você puder fazer um breve comentário sobre o assunto, então podemos encerrar. Well, I'll just say Norman Finkelstein is both. Bem, eu só vou dizer que Norman Finkelstein é ao mesmo tempo brilhante e destemido. Na verdade, eu concordo com ele. O Hamas é uma expressão indomável do nacionalismo palestino. Antes de ter qualquer capacidade militar, já possuía uma existência e uma aspiração política. Ele não foi vencido nem derrotado militarmente, no sentido de que ainda existe. Mas o aspecto militar sempre foi secundário. Portanto, eu realmente concordo com o Dr. Finkelstein nesse ponto. Quanto ao equilíbrio militar, há outras questões em andamento sobre as quais poderíamos conversar em outra ocasião, e elas incluem o desenvolvimento da ciência e da tecnologia fora da região do Atlântico. Sabe o Instituto Australiano de Política Estratégica, que tenho certeza de que você conhece, acompanha atualmente 74 áreas de ciência e tecnologia e conclui que a China está na liderança em 68 delas. Eu não sei quem tem as outras 6 neste momento, mas estamos vendo na prática uma espécie de retorno a um padrão que existia antes da ascensão do Ocidente, há 500 anos. E esse padrão é o de grandes sociedades civilizacionais. A Índia não era um estado. A China era, mas a Índia consistia em muitos estados dentro de civilizacional. E essas duas sociedades eram globalmente dominantes em termos de riqueza, poder, ciência e tecnologia. E quero dizer, não é por acaso que os chamados algarismos arábicos, ou na verdade algarismos índicos, se originaram na Índia. E também não deveria nos surpreender que a Pérsia seja uma grande sociedade civilizacional por si só, que em vários momentos incorporou partes da Índia. Portanto, estamos lidando com um retorno a padrões que eram a norma há 500 anos. E isso é algo importante. Se você pensar... Bem, é claro, as magníficas civilizações do hemisfério ocidental foram dizimadas por doenças e conquistas introduzidas pelos europeus. Mas acho que talvez elas também estejam voltando, a Suenila. E tênis van moldid em uma boa distribuição global de riquezas e poder, quer realmente não be. Pretendo falar sobre isto. I'm going to talk about this, I hope, a little bit. I've somehow gotten involved in an annual lecture at the... De alguma forma, acabei me envolvendo em uma palestra anual na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, para um grupo de burocratas chineses, burocratas corporativos, funcionários de empresas estatais, que estão prestes a dar o salto para os mais altos escalões de liderança. E tenho refletido sobre as implicações do que se chama de troca colombiana, enfim, o intercâmbio entre o hemisfério ocidental e o restante do mundo, que mudou o mundo de forma fundamental. Quero dizer, não se pode imaginar a culinária de Andhra Pradesh sem pimentas, mas elas vieram da América Central. E quanto à batata, acho que os indianos do norte gostam disso. E o amendoim, que também é originalmente do Brasil, e o chocolate, se você tiver essa inclinação, da América Central. O tomate, do México, o milho do México e do Vale do Mississippi, abóboras, abobrinhas, por exemplo, todos esses vieram de uma civilização agora desaparecida no Vale do Mississippi. E claro, nas Américas não havia ovelhas, cabras, porcos, cavalos ou vacas, e a proteína animal era muito limitada. De qualquer forma, aquele momento em 1492, há pouco mais de 5 séculos, mudou fundamentalmente o mundo ao criar pela primeira vez um único mundo em que a distribuição de poder em nível global era significativa. Ainda vivemos nesse mundo, mas a distribuição de poder dentro dele está mudando radicalmente. E acho que está em grande parte retornando ao padrão pré-colombiano. Eu não estarei por aqui para ver se estou certo ou não, talvez você esteja.
Isso me lembra de Lenin, acho que foi em 1916. Ele estava conversando com alguns jovens russos na Suíça, se não me engano, mas, por favor, me corrijam se eu estiver errado, espectadores. Ele disse que a revolução na Rússia aconteceria. Talvez eu não fosse jovem demais para ver isso, mas isso iria acontecer. E meses depois, em fevereiro, na Rússia, a revolução estourou em meio à guerra. Então, nunca se sabe. E sim, quero dizer, você falou sobre a importância da energia e da hegemonia dos Estados Unidos, que novamente, em outras palavras, tem sido uma forma de colonialismo dentro de um contexto histórico mais amplo. E uma das teses nessa literatura sobre a grande divergência entre o hemisfério ocidental e a Ásia, digamos assim, argumenta que a descoberta da produção de carvão barata e acessível na Grã-Bretanha e a descoberta das colônias foram centrais para esse tipo de grande divergência. Então, todos esses elementos se tiram em nossa discussão. Você me lembrou sem querer de um comediante indo-americano, ou seja, sul-asiático-americano, acho que muçulmano, que quando lhe perguntaram por que Colombo descobriu a América, respondeu: ele estava procurando por nós. Vamos encerrar por aqui, embaixador Freeman. Foi uma conversa fascinante. Eu não estava particularmente focado nas implicações de longo prazo do momento que o senhor está vivendo, porque ao me preparar para esta entrevista, eu estava lendo cada vez mais notícias e, portanto, pensando mais nas questões de curto prazo. Mas foi um grande prazer o senhor ter falado sobre as de longo prazo. Muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço suas respostas. O prazer foi meu, Jyotish. My pleasure, Jyotish. Keep well. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com o Mudyar Jyotishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.